Olha, eu vou falar uma coisa, o lobby do agro para promover o sertanejo, principalmente cantores novos, tá maior do que nunca. Eu fui ver o top 50 do Spotify no Brasil, faz tempo que eu não tô no Brasil, tomei um susto do tanto de cantor sertanejo novo. Estão tentando, o pessoal do agro, os manda-chuva, estão tentando desvincular esses cantores que se vincularam ao Bolsonaro do cenário nacional e colocar cantores novos. E alguns desses estão perdendo muita grana e aí estão se arrependendo. Um deles é o Eduardo Costa. Olha, tem uma briga danada envolvendo três bolsominions, que inclusive estavam com o Bolsonaro um pouco antes do segundo turno, num encontro que o Bolsonaro fez com os sertanejos. Tava todo mundo lá em clima de velório, que o Bolsonaro estava atrás nas pesquisas. O Eduardo Costa, o Gustavo Lima e o Leonardo. Eu falei isso aqui faz algum tempo, que eles brigaram feio. Eles já estavam começando a perder dinheiro por causa de política. E aí o Gustavo Costa, numa dessas lives, começou a ter muita live na época da pandemia, né? Ele cometeu algumas gafes ali e o Leonardo o expulsou de um projeto que ele tinha, que é um projeto Cabaré. Cabaré, quando o Leonardo vai fazer show em alguma cidade, chama Cabaré, ele levava vários sertanejos com ele. Ele começou lá, faz quase 10 anos, com o Eduardo Costa, que não era famoso na época e foi ficando famoso ao lado do Leonardo, cada vez mais famoso. Foi demitido aí do Cabaré e ficou mais ou menos sozinho. Para quem não lembra, esse Eduardo Costa, desde antes do Bolsonaro assumir, ele criticava feminismo, ele falava um monte de abobrinha. Teve uma vez que alguém espancou um cachorro, ele falou: ah, todo mundo aqui com comoção com cachorro, acontece tanta coisa ruim no Brasil. Quer dizer, ele abria a boca só para provocar e falar abobrinha. Eu lembro que uma vez a Fernanda Lima, que é uma apresentadora da Globo, fez um discurso feminista, ele falou que ela fazia programa para bandido. É, nesse nível baixo mesmo, esse cara. Esse cara já foi preso por bater em policial, é um sertanejo cheio de problemas. Pois bem, o Eduardo Costa agora gravou um vídeo, estava num podcast e falou que se arrependeu de apoiar o Bolsonaro. O pior, ele falou, não, eu não perdi contratos, eu não perdi nenhum centavo, eu não perdi nada, mas ali, ó, arrependi de ter falado de política. Eu vou te mostrar que, como todo bom bolsominion, aliás, não existe bolsominion bom, né? Mas como todo bolsominion, ele está mentindo. Perdeu uma fortuna o Eduardo Costa. E a briga dos sertanejos tem ali de pano de fundo exatamente o apoio cego deles ao Bolsonaro e o tanto de grana que esse pessoal começou a perder depois de apoiar o Bolsonaro. Principalmente depois que começaram a abrir a caixa de Pandora dos sertanejos, quando aquele cantor lá, o Zé Neto, fez um discurso lá falando de lei Rouanet e tudo mais. Vou te mostrar o vídeo do Bolsominion Eduardo Costa. Primeiro eu vou te mostrar coisas que ele fez, ó. Eduardo Costa ofende, tá vendo? Fernanda Lima, e aí o Hilbert, que é o marido dela, sai em defesa da esposa. Aí, ó, Eduardo Costa sobre a Covid-19. Aí ele fala, é chinês, aquele povo come tudo. Aí depois, Eduardo Costa diz na TV que quer pegar... Engraçado, né? A tela ficou assim e não mostrou. Eduardo Costa diz na TV que quer pegar coronavírus e é detonado. Dá pra ver? Tá, então tá aí algumas notícias aí que eu separei sobre ele. Tá ele aqui, ó, junto com o genocida maior. Tá vendo? Eduardo Costa, pra quem não sabe nada de sertanejo, é esse aqui. E esse aqui é o genocida, né? Isso aí todo mundo já reconhece. Agora vamos lá. Vídeo do Eduardo Costa falando aqui sobre o apoio dele ao Bolsonaro. Vamos colocar o vídeo em duas partes, que o vídeo tem 1 minuto e meio. Eu quero falar no meio. Tudo foi da política. A política te fez perder. É tipo, não é perder. Fez as pessoas terem antipatia de mim. Assim, pra te falar a verdade, nunca afetou na minha agenda, nunca afetou no meu trabalho, nunca afetou em nada. Mas afetou de pessoas que gostavam de mim e começou a ter. Foi a única hora que eu falo assim, se eu pudesse voltar, eu jamais falaria disso. Jamais. Porque você se encampou muito, né? Empolgou, né? Cara, eu acho até que eu fui um pouco babaca, sabia? Tipo assim, eu reconheço ali a babaquice, sabe assim? Falo, nossa, que babaquice, cara, envolver nisso, Vou falar, eu fui até um pouco babaca. Não foi babaca, não, foi bem babaca. Foi pouco, não. Tem uma coisa, vou te mostrar aqui sobre a Eduardo Costa. Ele falou, eu não perdi dinheiro, não perdi nada. Notícia aqui de pouco tempo atrás, ó, de um dos principais sites que cobrem sertanejo. Vamos lá. Massacrado pela mídia, dá pra ler aí? Massacrado pela mídia, Eduardo Costa tenta se reerguer, mas contratantes viram as costas e deixam sertanejo na piora. E entre outras coisas, o que diz a matéria aqui? Diz o seguinte:
Após ver sua carreira ruir como um castelo de areia e ver seu cancelamento crescer de forma exponencial nas redes sociais, e diversas polêmicas envolvendo seu nome, Eduardo Costa perdeu seu contrato com a Sony Music e teve contrato com a Talismã rescindido e viu sua agenda de shows esvaziar no momento pós-pandemia. Essa notícia aqui é de 2 meses atrás, quer dizer, ele vai lá agora, isso foi agora, foi ontem, num podcast sobre sertanejo, fala, não, eu não perdi nada, mas nossa, como eu fui babaca. Pro bolsominion milionário admitir que foi babaca, é porque a coisa tá ruim, é porque tá doendo no bolso. Aí ele, não, olha como eu fui babaca, mas não perdi nada. Não perdeu nada, né? Não perdeu nada. Ele foi cancelado depois, muita gente não tá lembrada, mas depois que ele já tinha sido cancelado, ele deve ter ficado, bolsominion, né, só fala abobrinha, ele chegou a falar, nem vou mostrar o vídeo aqui, que ele ia ter relações sexuais com a esposa dele, pensando no filho de uma outra pessoa, pensando num bebê. Né? Um negócio horrível que ele falou. Aí ele foi cancelado de novo. E isso já estava sendo cancelado por causa de política, ele falou essa aí, foi cancelado de novo. Esse é o bolsominion. Aí ele fala, não perdi nada, mas olha, eu me arrependi, como eu fui babaca. A Fernanda Lima, ela tinha feito um discurso falando que as mulheres têm que se unir, que as mulheres não podem ficar aceitando que os homens ganhem mais, tudo mais. Um discurso feminista não era nem de longe assim aqueles discursos que alguém fala poderia ser radical. Não, discurso normal. Ele foi lá, xingou ela. Não xingou, falou que ela faz programa para bandido, ou seja, ela é prostituta de bandido. É isso que falou o cara. Aí fala, fui babaca. Pô, meu, olha, babaca ficou lá atrás, se passou muito do nível de babaca. Aí ele começou a se misturar com o Gustavo Lima, porque ele levou um pé na bunda do Leonardo. Aí o Leonardo começou a brigar com o Gustavo Lima. Foi aí que eles começaram a perder muito patrocínio, porque tava naquele... Foi exatamente na época que eles estavam no olho do furacão os sertanejos, que estavam desmascarando ali o Gustavo Lima, o Leonardo, o Chororó, o Zé Neto Cristiano, esse pessoal aí que eles estão ganhando uma fortuna de dinheiro público. Aí começaram a ser desmascarados. Aí ele apareceu aí num show do Gustavo Lima, que chama Boteco. O show do Gustavo Lima chama Boteco. E o do Leonardo chama Cabaré. Aí também saiu do show do Gustavo Lima, que depois o Gustavo Lima brigou com o Leonardo por causa dele, e aí saiu. E agora ele tá cheio de problema na justiça, ele responde na justiça por ter sido preso quando ele bateu num coronel faz alguns anos. Briga de bairro, ele chegou e bateu num cara. Foi preso. Não aconteceu nada com ele porque é branco e rico. Se você imagina um menino negro, um moleque negro qualquer, bate num coronel da polícia para ver o que ia acontecer com ele, se ia ser só preso. Pois bem, o Eduardo Costa foi só preso. E ele está respondendo um processo que nesse ele está bem ferrado, ele foi tornado réu faz poucos meses, por estelionato. Cara, multimilionário sertanejo, ele comprou uma casa em Minas Gerais e aí ele construiu ali na casa uma piscina, tudo muito bonito, em área de proteção ambiental. Aí o que ele fez? Ele trocou a casa dele, que valia 7 milhões, por uma casa em Belo Horizonte, capital, que valia 9 milhões. Aí você fala, nossa, o cara ganhou 2 milhões nessa. Não, ele ganhou 2 não, ele ganhou 9. Sabe por quê? Que a casa dele estava embargada. Como assim, Thiago? Já tinha uma ordem de despejo da casa dele, porque toda a área de lazer da casa, toda a parte bonita, eu vou te mostrar a casa dele, toda a parte bonita da casa dele que valia algum dinheiro, estava em área de proteção ambiental ilegal. O cara construiu tudo ilegal, o Bolsonaro. Aí você olha aqui e fala, nossa, que mansão, que vista bonita, olha só, mansão legal, tem mesinha, cadeirinha aqui dentro da piscina, legal, né? Pô, bonito, ó. Ele aqui, ó, tocando violão, só esqueceu de falar que isso tudo aqui está construído, ó, isso aqui, ilegalmente. E aí ele esqueceu também de falar para quem comprou a casa. Ele trocou por uma mansão que valia até mais do que a dele, e esqueceu de falar para os novos donos que tinha uma ordem de despejo e uma ordem de destruição da casa. Aí eles compraram, na hora de registrar o imóvel não conseguiram, aí entraram na justiça criminalmente por estelionato. Aí falou que não, eu sou uma pessoa de boa índole, jamais faria uma coisa dessas. Bolsominion. Eu pergunto para você que está assistindo, você acha que o Bolsominion tem boa índole? Sim ou não? Só por ser Bolsominion eu já fico assim pensando, nem vou falar aqui minha opinião. Pois bem,
o Ministério Público o investigou, o Ministério Público conseguiu provas de que ele realmente enganou as pessoas, ele não avisou em momento algum que a casa estava embargada, e ele foi denunciado pelo Ministério Público. Depois disso, o juiz viu as provas, viu a denúncia, falou, tem prova mesmo, e ele foi tornado réu. Então, ele é réu por estelionato, tá correndo o processo, eu vou falar, tá a ponto aí de ser condenado e ser preso, vai acabar preso. Um bolsominion, um sertanejo rico, que pode acabar aí nos próximos meses preso por estelionato. Mas olha a cara desse pessoal bolsominion, acaba preso por estelionato. Vamos lembrar, quando ele foi cancelado faz alguns meses, ele gravou um vídeo chorando, porque ele estava perdendo muito patrocinador. Só para você ver aqui o bolsominion, na hora de fazer a abobrinha, de atacar a outra lá só porque fez discurso feminista, de falar, eu quero pegar a Covid é chinesa, esse vírus não existe, de ficar também, ficou defendendo cloroquina, tudo mais, né? Aí tava bom. Mas depois, ó, olha o que acontece aqui, ó. Eu tô muito triste. Quando bateram em mim, por motivos que foda-se, mas quando tiraram o foco de uma ajuda de um negócio que nós vamos fazer para inspirar pessoas, eu tô muito triste, cara. Eu quero parar minha carreira, eu quero parar assim. Eu quero dar um tempo, sabe? Eu não sei se eu vou voltar a cantar, se eu não vou. Como eu disse, eu tenho outros negócios, eu não dependo da música para viver já há muitos anos. A maior fake news de sertanejo é o cara falar eu não dependo da música para viver. Os caras fazem um show desses caras aí, sem licitação, numa cidadezinha do interior, o cara ganha 200 a 300 mil sem fazer nada. Vai lá, já com a viagem paga, sem fazer nada não. Vai lá, canta uma hora ou duas, 200, 300 mil no bolso. Não precisa fazer a promoção do evento, não precisa organizar o evento, não precisa ficar organizando um monte de coisa, administrando tudo, nada. Só chegar lá, embolsar o dinheiro, cantar 1h30, 2 no máximo e pum, ganhou um dinheirão. Aí eles ficam, ai, não depende da música. Os caras não dependem da música? Não depende. Mas diminui bem a renda deles. Tanto é que choram quando perdem patrocínio e tentam toda hora falar que não preciso de nada. Só que agora o resto do vídeo dele, em que ele fala que não devia falar de política, aí ele começa com um discurso de bolsominion. É um negócio incrível. Nada a ver. Hoje, se eu pudesse assim, falar assim, ó, você se arrepende do CPI, eu não arrependi de nada. Mas da política eu arrependo. Ficou cego, né? Cara, eu achei que aquilo ali, tipo, que eu queria uma mudança, que pra mim era mudança, pros outros não era, e aí depois você descobre também que é tudo a mesma coisa, que todo mundo tem seus defeitos, e que, independente de uma pessoa votar num cara e votar em outro, são pessoas boas, são pessoas que trabalham, então, bicho, educação em data pra quê, cara? Respeito as pessoas, eu não tive respeito naquele momento. Então, isso eu reconheço, que eu faltei com respeito com as pessoas. É uma falta de respeito, querer que as pessoas tenham o mesmo visual que você tem de um político, de um partido. Então, ali eu fui babacoide, assim, se eu pudesse voltar, eu Tá aí. Pois bem, aí ele chega e faz um discurso de que todos são iguais. Pô, mas exatamente esse discurso fajuto que levou a eleição do Bolsonaro, lembra? Todos eram iguais e o Bolsonaro era o cara antipolítico, era o cara que ia vir, estou contra tudo isso que tá aí, eu vou chegar e mudar tudo. Era o cara que ia salvar todo mundo. Não era isso? Aí ele vai lá e faz o quê? Quando ele se arrepende de apoiar o Bolsonaro e de ser um babacão criminoso como foi? Não, é que todos são iguais. Agora ele só colocou o Bolsonaro lá e tá esperando vir o próximo fascista, racista, machista, homofóbico, tudo de ruim, do pior, defendendo o indefensável para ele, Gustavo Lima, milionário, irem lá e apoiar. Obviamente, se esse fascista novo estiver junto com o agro, porque esse pessoal é financiado pelo agro. Se amanhã os líderes do agro chegam fazer uma reunião com o sertanejo e falam, olha, a gente gosta do Lula, você vai ver o Eduardo Costa fazendo L assim, ó, com uma mão, com a outra, Lula, Lula, Lula. É assim que esse pessoal é, viu? Saiba muito bem. Eles mudam de opinião assim, ó, é só mandar. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta. Falou!